Quer aprender uma receita base com diversas possibilidades? Hoje nós vamos produzir do brigadeiro branco ao bombom. Sejam bem-vindos de volta a esse canal. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que foi a responsável por eu comprar 2 panelas mexedoras, do tanto que eu usava ela. É uma receita prática, versátil e barata, que está presente em diversos produtos da confeitaria. Hoje eu vou ensinar o meu brigadeiro branco, vocês vão ver que não tem segredo, é super fácil. E ao longo dessa semana eu vou divulgar vários vídeos que vocês vão usar essa receita. Então já pega papel e caneta e vamos pro vídeo. Bom pessoal, aqui não tem segredo, nós vamos usar 3 ingredientes, uma caixinha de creme de leite, tem que ser caixinha, o creme de leite em lata vai roubar muito sabor, um leite condensado integral, independente da marca, claro que tem algumas marcas que são melhores, você tem que comprar uma de cada vez, ir conhecendo e vendo qual você prefere. Essa receita, gente, é tão fácil que vocês vão ver. Uma colher de sopa de manteiga, para quem já tem balança, 20 gramas. E agora eu vou ligar meu forno aqui. Fogo médio baixo. Brigadeiro branco sempre fogo médio baixo, gente, para garantir que não vai queimar ele. Nós vamos mexendo constantemente para que não caramelize o fundo dessa panela. Eu já vou aproveitar que minha panela ainda tá fria, vou pegar uma luvinha que essa panela fica com a lateral quente. Luva na mão, olha que charme, gente, a minha mini luvinha. Agora é mexer até chegar no ponto. Eu vou mostrando pra vocês os pontos dessa receita. Essa receita, gente, você pode, a partir dela, você pode transformá-la em recheio de bolo. É só você dar o ponto certinho. Eu vou ensinar pra vocês o ponto para recheio de bolo. Cobertura de bolo, pode usar para bombom, base de bombom, você pode saborizar ela depois de pronta. Eu vou acelerar o vídeo aqui porque minha panela ainda nem tá quente, gente, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. Eu vou cronometrar o tempo para falar para vocês quanto tempo eu usei para fazer essa receita. Bom pessoal, aqui voltei só para mostrar para vocês. Esse meu brigadeiro tá aqui há 9 minutos no fogo médio. Essa textura que ele tá, ó, tá bem líquido ainda, mas ela já é ideal se você quiser fazer aqueles bolos gelados que absorvam o brigadeiro, para ficar aquele bolo bem molhadinho, bem brigadeirudo. Pode ser doce de leite, pode ser brigadeiro branco, brigadeiro preto. A textura para ser absorvida pelo bolo é essa aqui. Bem liquidazinha, você joga ela quente no bolo quente de preferência. E já vai ser absorvido. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o ponto de cobertura de bolo, tá? Que não será absorvida pelo bolo. Voltei pra mostrar agora o ponto de cobertura de bolo. Fez aquele bolo vulcão maravilhoso? Nós já chegamos no ponto de cobertura. Esse brigadeiro tá espumando um pouquinho mais, gente, porque é a primeira vez que eu uso esse leite condensado. Vou até falar a marca daqui a pouco pra vocês, é que eu esqueci o nome. Olha aqui. Aqui parece que tá muito líquido ainda, né? Mas ele vai, quando esfriar, ele vai engrossar. Aqui eu já posso tirar pra cobertura de um delicioso bolo vulcão. Ou se você for fazer aquele bolo com aquele efeito que vai escorrendo o brigadeiro em volta, esse aqui também é o ponto do seu brigadeiro. E daqui a pouco eu volto para mostrar o ponto cremoso. Quase dando ponto cremoso aqui, mas nós vamos hoje trabalhar com o ponto de enrolar. Eu só quero apresentar para vocês o ponto cremoso. Tá quase chegando. Mas eu voltei para falar com vocês sobre uma coisa importante, que são as panelas. A panela, gente, que eu tô trabalhando aqui, ela é de fundo grosso. Você pode fazer brigadeiro em qualquer panela. Porém, se você conseguir usar uma panela de fundo grosso, você vai ter algumas vantagens, porque a panela de fundo grosso, ela aquece tudo de forma mais uniforme, ela vai diminuir o risco de queimar seu brigadeiro, ela tem um cozimento assim mais controlado, é mais fácil de mexer e chegar no ponto certo sem formar casquinha.
E a textura do seu brigadeiro, por incrível que pareça, a panela vai ajudar a ficar mais cremoso o seu brigadeiro cozinhando dessa forma. Se você tiver a oportunidade de usar uma panela de fundo grosso, você vai facilitar o seu trabalho e ter um resultado mais legal. Porém, eu por muitos anos usei panelas de fundo fino, que eram as que eu tinha, né? Então, recentemente eu fiz um investimento de panelas de fundo grosso, mas sempre trabalhei, deu super certo. É só uma vantagem que você acaba tendo se você tiver a oportunidade. Caso você tenha as duas panelas na sua casa, faça a escolha de usar a de fundo grosso, que vai ajudar bem. Aqui, gente, eu já vou mostrar pra vocês. Nós estamos muito próximo do nosso ponto de brigadeiro cremoso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Quando eu derrubo o brigadeiro, ele forma montanhas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui as montanhas que ele forma? Só que ele tá formando essas montanhas e tá desfazendo elas. Então ainda não chegou no ponto. Quando ele formar as montanhas e começar a empilhar essas montanhas ligeiramente, ele já está no ponto cremoso para recheio de bolo. Então aqui tá bem próximo de chegar, nós estamos aqui com 25 minutos de panela. Lembrando que esse brigadeiro, por ser branco, eu cozinho ele numa panela no fogo baixo. Então por isso que ele demora mais do que o brigadeiro preto. Eu não sei se vocês se lembram, mas o nosso brigadeiro de coco também, como nós usamos coco, que é um secante, ele acaba absorvendo parte da umidade do nosso brigadeiro, então ele faz com que o brigadeiro fique pronto mais rápido. Esse brigadeiro aqui é realmente o mais demoradinho. Chegamos no nosso ponto de brigadeiro cremoso. Dá uma olhada aqui nas montanhas, elas começam a empilhar. Vocês conseguem ver? Vou tentar fazer mais uma vez. Vão me dando feedback nos comentários depois, gente, que eu vou tentando melhorar nos próximos vídeos. Ó, a montanha ficando, ela vai empilhando uma em cima da outra e demora um pouquinho para desfazer. Esse é o ponto cremoso. Quero fazer um recheio de bolo? Seu brigadeiro tá pronto. Mas hoje nós queremos um brigadeiro de enrolar, que eu vou ensinar vocês bombons maravilhosos para Páscoa, pro Dia das Mães, pro Dia da Mulher, o dia que for, gente. Esses bombons são pro ano todo, vocês vão ver. Agora, gente, com 33 minutos, nós chegamos no ponto de cambalhota. Vou mostrar pra vocês. O meu fogão tem uma proteção aqui, ele vai ficar pitando, então eu vou desligar pra vocês, mas nós já estamos no nosso ponto. Bom, nosso brigadeiro descansou com plastiquinho em cima. Eu deixei ele descansar fora da geladeira por aproximadamente 8 horas. Você pode levar ele pra geladeira, mas eu fiz ele ontem à noite com vocês. E aí ele descansou, tá aqui nosso brigadeiro. E agora nós vamos transformar ele em bombom de uva. Para isso eu já tô com meu chocolate aqui, eu comecei a derreter ele. Lembrando que eu vou fazer aquela técnica dos 32 graus, que eu já ensinei pra vocês no primeiro vídeo. Se vocês quiserem aprender a fugir da temperagem do chocolate, assistam aquele meu vídeo que eu deixei explicadinho pra vocês. Quase pronto o nosso chocolate, eu preciso ainda tirar alguns gruminhos aqui. Antes de banhar os nossos bombons, eu trouxe aqui uma assadeira. Eu untei ela aqui com o nosso papel laminado. Você pode usar papel filme, papel manteiga, tapete de silicone, o que você tiver. Eu vou usar hoje aqui o laminado. As nossas uvas, eu tenho aqui uva sem semente. Eu tenho hoje uvas grandes. Eu costumo usar 2 uvas grandes ou 3 uvas menores. E a quantidade de bombom, eu gosto de pesar 1 a 1, eu vou mostrar pra vocês. Balança na mão, eu vou pesar os nossos bombons. Vou pesar a uva que vai nele, mais o brigadeiro. Aqui eu tenho manteiga pra untar as minhas mãos. E o nosso chocolate já tá no ponto, perfeito para banhar. Ele tá aqui, meu chocolate ao leite, a 32 graus. Então eu já posso utilizar ele. Vou começar então, manteiga na mão. Vou pegar 45 gramas do nosso brigadeiro. Vou adicionar 3 uvas. Eu quero fazer um bombom grande.
Ficou um total de 71 gramas. Eu vou colocando as uvas aqui no meio do nosso brigadeiro e trazendo para fechar as uvas. Aqui eu vou dar duas dicas para vocês. Não exagerem na manteiga que vai na sua mão. Se você exagerar na manteiga, o seu brigadeiro vai ficar brigando com a fruta e ele não vai envolver ela. Outra dica é, prestem bem atenção no ponto que vocês vão dar no brigadeiro. Façam exatamente como eu ensinei, o ponto de cambalhota. Não fique com receio e deixe mais tempo o seu brigadeiro na panela, porque ele pode ficar muito firme, com isso ele também vai sofrer para envolver a fruta. Aqui o nosso brigadeiro, por estar calor, a temperatura ambiente dele tá fazendo com que ele fique mais molinho. Então eu vou montar aqui o nosso bombonzinho, vou montar 3 unidades e vou levar isso um pouquinho na geladeira, 5 minutinhos. Caso eu precise aquecer de novo meu chocolate, 5 segundos, dou uma mexidinha e vejo se ele continua na temperatura desejada. Vou fazer então 3 bombonzinhos aqui e vou deixar só 5 minutinhos na geladeira para dar uma firmada e ficar mais fácil de mexer no nosso chocolate. Apertei tara aqui, vou colocar as uvas e vou completar o peso com o nosso brigadeiro, sem excesso de manteiga na mão, só um pouquinho, quantidade necessária. Abro o brigadeiro assim, trago as nossas uvas e vou abraçando a uva com o brigadeiro. Esse bombom, ele é muito gostoso. Quem gosta de coisa que não é muito doce, acaba adorando esse. Outra dica que eu gosto de dar é lavem sempre as mãos, não só por higiene, mas porque isso vai facilitar você enrolar seu brigadeiro. A sua mão vai ficando melecada, você vai perdendo a paciência, vai achar que é difícil fazer e não é. Às vezes é só um detalhezinho que você tá esquecendo ali. Vou fazer mais um para mostrar para vocês de pertinho. Gente, conforme eu vou lembrando, eu vou dando mais dicas para vocês. A fruta na geladeira, ela tem uma certa temperatura que quando trazida para fora, ela vai sofrer um choquezinho térmico e vai suar. Tenha papel descartável nas mãos para poder secar ela antes de envolver no brigadeiro, senão também é mais um problema que você vai ter. Mais um pouco aqui até dar o peso. Às vezes, dependendo do evento, se você for fazer para um aniversário, é legal fazer com uma uva só. Inclusive, vou aproveitar que eu lembrei disso e vou dar mais uma dica para vocês. Esse vídeo que era para ser 2 receitas, vai ser de 3. As nossas uvas envolvidas. Ó, tô sentindo que a minha mão tá atrapalhando. Vou lavar minha mão, vou deixar aqui, vou lavar minha mão e volto com ela sequinha. Coloco pouca manteiga e vou fazer esse bombom com vocês. E volto aqui, eu vou ter mais facilidade. Quando a gente trabalha num ambiente com temperatura controlada, tudo é mais fácil. E eu tô aqui enfrentando um calorão na minha cidade. É um pouquinho mais difícil trabalhar com chocolate, com brigadeiro, com coisas que amolecem. Mas dá certo. Um pouquinho só mais de manteiga. Tenho aqui o nosso bombom. Vou levar eles por 5 minutos na geladeira e vou dar uma terceira dica para vocês. Uma nova receita que aconteceu aqui no vídeo, eu não ia fazer, agora eu vou fazer com vocês a versão aniversário, o brigadeiro de uva. Tenho aqui aquele famoso leite em pó, que todo mundo conhece. Uma peneira. Essa peneira aqui é um segredinho que vai facilitar a sua vida. Vou tentar mostrar bem pra vocês aqui, apesar da câmera estar longe. Vou pegar manteiguinha. O nosso brigadeiro, como eu gosto de pesar, vou colocar primeiramente a nossa uva. Vou escolher a menor que eu tenho aqui. A uva já tem 7 gramas. O brigadeiro de festa normalmente é entre 15 e 20 gramas. Eu vou completar aqui o peso da nossa uva, mais o brigadeiro, até chegar em 20 gramas. Manteiga na mão, nosso brigadeiro. Eu vou fazer uma bolinha, que eu vou achatar. Nossa uva aqui no meio. Fecha bem.
trazemos pro leite em pó. Gente, eu tô fazendo uma unidade aqui. Vocês vão vender horrores ou vão fazer muito para sua família? Vocês vão fazer vários. Aqui entra o segredo da nossa peneira. Se eu tirar o nosso brigadeiro dessa forma, eu vou mostrar para vocês como ele ficaria. Deixa eu limpar nosso pratinho. Tirando dessa forma, nosso brigadeiro fica assim. Não fica tão uniforme. Agora, passando ele pela peneira, a peneira vai tirar o excesso do leite em pó. Você só faz assim. Peguei uma embalagem para fazer um charme aqui. Aquela embalagem pétala, tapetinho de docinho. E aqui está nosso brigadeiro surpresa de uva, que não ia acontecer nesse vídeo, foi uma surpresa mesmo. Eu vou cortar ele aqui ao meio para vocês verem. Gente, esse brigadeiro é divino. Olha que delícia. Perfeito, super gostoso. Super fácil, né, gente? Então, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo e no próximo vídeo que vocês conseguem fazer muitas coisas a partir de uma receita. O nosso brigadeiro branco, ele tem tantas possibilidades. O meu brigadeiro de churros vem a partir dele. Se vocês quiserem, eu ensino para vocês. O meu brigadeiro de churros foi uma das coisas que me fez alavancar as minhas vendas. Eu não comentei aqui ainda, mas além de ter a minha doceria, né, que ficou aberta ao público por alguns anos, eu tive também alguns pontos de venda. Algumas pessoas que me procuravam para colocar os meus doces no comércio delas. Isso foi muito gratificante, foi muito legal, foi uma experiência super legal. Eu aprendi muito nesse momento e essa receita, esse brigadeiro, me rendeu muitas receitas. Eu tenho várias receitas para mostrar para vocês a partir dele, que eu acho que não vou ficar comentando aqui hoje não, vou deixar de surpresa e vou mostrando ao longo dos dias, conforme vocês vão assistindo, comentando, deixando aqui a experiência de vocês, falando se vocês estão gostando ou não. Agora o nosso bombom de uva com certeza já tá no ponto, eu já posso banhar ele no chocolate. Agora eu sei que meu chocolate está parado aqui por um tempinho, vou levar ele por 5 segundos no micro-ondas, conferir sua temperatura e vou chegar ele na temperatura de 32 graus novamente, pra ficar mais fácil o manuseio, porque por enquanto, ó, ele tá grosso por ter ficado aqui esperando. Cheguei aqui na temperatura perfeita do nosso chocolate, 32 graus. Tenho aqui a nossa assadeira que eu já falei pra vocês e os nossos bombons. Vou colocar só um pouquinho de manteiguinha na minha mão, porque eu vou tirar do prato brigadeiro, vou dar mais uma ajeitada. Ele agora já está mais firme por ter ficado um pouquinho na geladeira. Vou trazer para o chocolate, quero tentar mostrar para vocês. Eu vou filmar esse assim, os outros eu vou filmar de cima, para vocês verem bem. Vou colocando com um garfo, peguei um garfo tradicional mesmo. Banho ele no chocolate, deixa ele escorrer um pouquinho com paciência. E trago para nossa assadeira. Com carinho, pressionando levemente o garfo para baixo, eu vou puxando. Caso fique algum machucadinho na parte de baixo dele, a gente pode consertar depois que ele firmar, tá? Vou mudar a câmera para vocês poderem acompanhar de cima como eu mergulho ele no chocolate. Bom, tenho tudo nas mãos, um pouquinho de manteiguinha porque eu lavei minha mão novamente. Pego aqui nosso bombonzinho, quando a gente pega ele pode machucar, então a gente vem, faz aquele carinho, deixa ele arrumadinho e coloca no chocolate. Vou trazendo o chocolate para cima dele, até cobrir todo ele. Já venho com o garfo por baixo do bombom. Tá vendo que ele entorta um pouquinho? Não tem problema, a gente vai consertar quando colocar ele na nossa assadeira. Deixa escorrer o excesso e trago aqui. O garfo, eu deixo ele ligeiramente inclinado e vou pressionando a pontinha dele, ó, pra tirar daqui. Vamos para o último. Esse tipo de bombom, gente, eu fazia aproximadamente 30, 50 unidades.
tinha bastante reserva, meus clientes sabiam o dia que eu ia fazer, eles faziam bastante reserva. Eu cumpri a minha primeira reserva, é que como eu tinha muitos produtos, né, eu não tinha muito tempo para dedicar para um. Ó, tá toda tortinha, mas não tem problema, nós vamos arrumar aqui. E agora, para não ficar assim peladinho, a gente vai fazer um charme com o próprio brigadeiro preto. Eu fazia diversos bombons, então um eu fazia redondo, outro eu fazia assim. No vídeo de amanhã vocês vão ver os outros. Peguei um saquinho aqui, gente, para colocar chocolate dentro, para fazer essa decoração. Vou fazer aqueles risquinhos tradicionais já desse tipo de bombom. Quando você for cortar a pontinha do saquinho, certifique-se que a pontinha vai sair longe da nossa produção. Aqui na minha cidade, gente, eu vejo o preço aplicado para esses bombons entre 12 e 15 reais a unidade. Quem aqui já comeu? Qual foi o preço que você pagou? Você faz já esse bombom na sua casa? Ó, eu vou fazer esses risquinhos. Esse meu saquinho, ele é bem frágil. Se eu apertar muito, ele vai estourar. Vou tentar colocar mais pertinho para vocês verem. Vou apertando devagarzinho. Quando a gente faz em larga escala, coloca um do lado do outro, vai riscando tudo ao mesmo tempo. Olha que lindo que fica. Agora eu vou levar para gelar. Chegou a hora de tirar os nossos bombons do nosso papel laminado. Olha que perfeição que ficou por baixo. Aqui tem só um detalhezinho que se eu quiser eu conserto colocando mais chocolate. Coloquei luva pra não marcar meu dedo. Tô aqui com uma tesoura de usar na cozinha mesmo. Gente, essa temperagem ela não derrete. Aqui tá um calor que vocês não estão entendendo. Eu tô com 2 ventiladores aqui pra conseguir gravar. E mesmo assim o chocolate aguenta porque acabou de sair da geladeira. Claro que por ter fruta, você vai ter que manter esse bombom em geladeira, tá, pessoal? Então, avise o seu cliente que esse bombom é um bombom que tem que ser mantido refrigerado. Aqui você pode tirar com uma faquinha, eu gosto de fazer com a tesoura. E eu vou colocar nessas forminhas aqui de cupcake mesmo, que é o que eu tenho aqui. Eu gosto de abrir elas para facilitar. Então eu coloco aqui o nosso bombonzinho. Ó, pessoal, eu acabei voltando aqui porque esse terceiro machucou um pouquinho. Eu quero mostrar pra vocês como arrumar. Lembra que nós colocamos o nosso chocolate no saquinho? Eu venho aqui, coloco onde machucou, trago de volta ele pra cá e levo 5 minutinhos de geladeira, até ele firmar. Olha que perfeição, gente. Eu vou abrir ele para vocês verem como tá por dentro. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender essas receitas comigo. Esse brigadeiro que eu ensinei para vocês, ele é extremamente versátil e dá pra gente fazer muitas coisas com ele. Essa aqui é uma produção maravilhosa que dá pra você vender também o ano inteiro. E dá pra aproveitar a Páscoa agora para iniciar suas vendas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui à vontade. Me deem dicas para os próximos conteúdos, tá bom? Até a próxima!